Boa noite, meus amados irmãos. Graça e paz a todos, amém? Graças ao nosso bom Deus, estamos mais uma quarta-feira à noite em sua casa, em sua presença, nesse culto de doutrina e oração, onde o nosso propósito sempre é louvar, bendizer o nome do nosso Deus e também aprendermos juntos da sua santa palavra, amém? Convido aos amados a se colocarem em pé, para junto nós fazermos uma oração inicial, para assim juntos, unânimes nesse templo, louvarmos e engrandecermos o nosso Deus. Santíssimo Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pelas nossas vidas, por essa semana, ó Pai, que está se passando, que até aqui, certamente, ó Deus, o Senhor tem nos abençoado. Muito obrigado, Deus, por mais uma vez nós estarmos em Tua casa, ó Deus, em Tua presença. Oramos, ó Deus, para os nossos irmãos que ainda não chegaram. Se porventura, ó Deus, vierem à Tua casa, que Teu Espírito Santo, ó Deus, possa estar assim conduzindo-os para junto nós Te louvarmos, Senhor. Fala conosco, ó Pai, essa noite, através da Tua palavra, Senhor, para que nós venhamos, ó Deus, sair daqui edificados e transformados pela mesma. Recebe, Pai, nos nossos louvores, os nossos cânticos, como forma, Senhor, de gratidão por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer em nossas vidas. Assim, ó Pai, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Com os amados ainda em pé, vamos assim louvar o Senhor com o hino do cantor cristão de número 15, que tem como título Exultação. Glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança dos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A quem nos convida a tal rasgo de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Com os amados ainda em pé, ainda louvando a Deus, dessa vez vamos estar então no cântico, também do nosso hino do cantor cristão,
dessa vez de número 314, que tem como título Estou Seguro. Hino do Cantor Cristão de número 314, Estou Seguro. Descansando no poder de Deus, Ele tem prazer em me proteger. Descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro. Descansando no poder de Deus, sempre avante vou, bem contente estou. Descansando no poder de Deus, tudo hei de vencer pelo seu poder. Descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro. Descansando no poder de Deus, não recearei, nada temerei. Descansando no poder de Deus, gozo, paz e amor junto ao meu Senhor. Descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro. Descansando no poder de Deus, lutas sem cessar, hei de atravessar. Descansando no poder de Deus, não me deixará, mas me susterá. Descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro. Descansando no poder de Deus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós veremos sempre encontrar refúgio e certamente descanso quando nós confiamos no nosso Deus. Amém? Convido aos amados que possam abrir suas Bíblias para junto nós lermos uma palavra que se encontra em 2 João, capítulo de número 7 e o versículo 11. 2 João, capítulo 7 e o versículo 11 somente. Melhor dizendo, 2 João, versículos 7 ao 11, que tem como título Os Falsos Ensinadores e Como Tratá-los. Vamos fazer uma leitura responsiva, irmãos. Estarei lendo os versículos ímpar e amada igreja em uma só voz, os versículos pares de 2 João, versículos 7 ao 11. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Igreja, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém viver convosco e não traz essa doutrina, não recebais ficar, nem viveis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faze-se cúmplice das suas obras
mais. Que Deus aplique em nossos corações a sua palavra, os amados poder se assentar. Vamos assim estar fazendo uma oração de gratidão pela palavra do Senhor. Chama aqui à frente nosso diácono Ademar, possa assim estar orando ao Senhor pela palavra. Boa noite, amados irmãos. Boa noite. Vamos orar. Grandioso e poderoso Deus, graças te damos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito durante esse dia para nós, na proteção, e também nos dando as condições de chegar na tua casa para mais um culto de doutrina e oração, Pai. Agradecemos pela porção da tua palavra que foi lida, Pai, onde nós devemos exaltar e engrandecer teu santo nome a cada dia, Pai. Agradeço pelos amados irmãos que aqui chegaram, e se tiver alguém, Pai, ainda a caminho, o Senhor esteja trazendo sob tua proteção. Agradeço e oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, chegou o momento de nós termos a oportunidade e o privilégio de assim estar ofertando a casa do Senhor. Vamos estar entoando o cântico que tem como título Participe. Participe na obra do Senhor. Participe na obra do Senhor. O campo é vasto, a obra é santa. São milhões sem Jesus, sem salvação. Ele bate ao coração e diz: eu preciso de participação. Tu precisa de participação. Amém. Façamos uma oração de agradecimento. Santíssimo Deus e Pai, te agradecemos pelas ofertas aqui, Senhor, entregues à tua casa. Que a mesma, Senhor, venha suprir a necessidade, ó Pai, da tua amada igreja. Oramos, Senhor, pelas tuas bênçãos celestiais sobre nossas vidas. Que o Senhor venha estar abençoando, ó Deus, aqueles irmãos que ofertaram e aqueles, ó Deus, que também não puderam ofertar. Pedimos, ó Pai, que dia após dia o Senhor venha estar suprindo as suas necessidades. Obrigado, Deus, por essa primeira parte. Nós te louvamos e bendizemos o nome e te engrandecemos, Senhor. Abençoa agora essa segunda parte de reflexão da tua palavra. Usa, ó Deus, o teu servo, irmão Márcio, que estará trazendo, Deus, a tua palavra. Que assim, ó Deus, nós venhamos sair daqui edificados e transformados. Eu oro, ó Deus, agradecido, pedindo em nome de Jesus. Amém. Passa a palavra assim ao nosso irmão Márcio, que estará trazendo a mensagem de Deus essa noite. Oi, som. Alô, som. Oi, som. Boa noite a todos os irmãos. Quero saudar toda a igreja em nome de Cristo e gostaria de dar uma boa noite especial ao nosso irmão Elielson, que está conosco hoje. Ele não envelhece, pessoal, tá? Eu já fiquei barrigudo, de cabelo branco ele continua do mesmo jeito. Ele é como aquelas águias, né, que se renovam, né, irmão? Então, irmãos, a gente continua, irmãos, nosso estudo sobre o livro de João, tá? O Evangelho de João, estudo sobre o Evangelho de João, tá bom?
E vamos dar continuidade a partir desse slide. O slide, eu acredito que seja o 8º. A irmã vai colocar aí para a gente se situar, tá? Esse aí, tá, irmãos? Esse é o slide. Vamos partir daí, tá, irmãos? Irmãos, como a gente já falou a respeito do livro de João, do Evangelho de João, esse Evangelho, irmãos, ele tem essa característica marcante, né? É que nesse início, nesse prólogo, o que é o prólogo? É o início, né? A Patrícia até colocou aqui ressaltado o que é o prólogo, né? Eu acredito que seja no outro slide, tá? Mas é a introdução, o prólogo é a introdução, é o início do texto literário, tá? Nós vamos fazer uma leitura bíblica no livro de João, capítulo 20, tá, irmãos? Versículo 31. João, capítulo 20, versículo 31. Se a igreja pudesse ficar em pé. João capítulo 20, versículo 31, tá, irmãos? Esse é o nosso versículo base, tá, irmãos? Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Vamos fazer uma oração, irmãos. Santíssimo Deus e nosso eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, esta noite, Senhor, pela instrução do teu Santo Espírito, aprendermos, Senhor Deus, mais da tua palavra, Senhor. Mas sabemos, Senhor Deus, só quem pode dar, Senhor Deus, essa direção, essa instrução, é o teu Santo Espírito. Por isso nós te pedimos, Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, e abra nossas mentes e nossos corações para aprendermos, Senhor Deus, da tua palavra, Senhor. Não para nos gloriarmos, Senhor, mas para que tenhamos mais comunhão com o Senhor. Que possamos crescer e ser edificados, Senhor Deus, através da tua palavra, Senhor. Abençoa meus irmãos que estão todos aqui presentes, Senhor. Senhor os abençoe, Senhor Deus. Os que não puderam estar aqui também, da mesma forma, Senhor. Te peço por tudo isso e te agradeço, Pai Celestial, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, irmãos, a partir desse slide, né, que fala sobre esse prólogo, o início do Evangelho de João, né, ele diz o seguinte, que João anunciou que a encarnação de Jesus, quando a luz resplandeceu nas trevas, foi um novo começo, tá? Assim como no Gênesis, e Deus diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, assim no Evangelho de João, Deus criou. Assim no Evangelho de João diz que no princípio, né, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, tá? Então, o autor do livro de João, o próprio apóstolo João, ele diz o seguinte, que com a vinda de Cristo, né, que é o verbo da vida, a luz do mundo, houve um recomeço, ou seja, um novo começo, né, para a humanidade. Ok, irmãos? Então, que vemos atentar a esse fato, né, a essa situação, tá? Eu tenho uma nota aqui que diz o seguinte: João iniciou o seu evangelho com um prefácio longo, apresentado o tema principal. O tema principal é Jesus. Ele diz que Jesus era o Logos, né? O grego, a palavra grega Logos significa o verbo, tá? E a luz que veio dos céus para o mundo, mas a maioria das pessoas o rejeitou, tá? Contudo, aqueles que o receberam se tornaram filhos de Deus, ok? Próxima parte. Então, irmãos, o Evangelho segundo João apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus, tá? Que entregou a sua própria vida pelo seu povo. Está lá em João capítulo 1, versículo 29. E João capítulo 10, versículo 11.
tá? Embora tenha morrido por eles, Jesus não os abandonou. Antes de morrer, Jesus prometeu morar no coração do seu povo, por meio do Espírito Santo. E este traria paz, ele ensinaria todas as coisas. Vamos ler lá, irmãos, João 14. Eu gostaria que os irmãos atentassem bem essa passagem, irmãos, tá? Essas passagens que vamos citar agora é a respeito do Espírito Santo de Deus, o Consolador que é citado no Evangelho de João, tá, irmãos? João capítulo 14, versículo 15 a 18, diz o seguinte: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros. No capítulo 14 também, no versículo 23, irmãos, diz assim: Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos neles morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estais ouvindo não é a minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá ao mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Resumindo, ele é um com o Pai, o grande eu sou. Está em João capítulo 5, versículo 18, 8:58, capítulo 10 de João também, 30:33. Além disso, antes de morrer, Jesus enviou o Consolador. E depois da morte de Jesus, Jesus deu aos seus discípulos a capacidade pelo Espírito Santo, irmão, e enviados do mesmo modo que Jesus o fora, para realizar a obra da evangelização e produzir muitos frutos. Está em João capítulo 14, versículo 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu sou para junto do Pai, porque eu vou para junto do Pai. E também em 15:8, João 15:8, e diz: Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. João capítulo 20, versículo 21 a 23, irmãos. Gostaria que os irmãos atentassem bem essas passagens sobre o Espírito Santo relatado no livro de João, tá? O Consolador. João capítulo 20, versículo 21 a 23, diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Então, irmãos, essa passagem
essas passagens a respeito do Espírito Santo, né, que estão no livro de João, né, e ele ressalta também todas essas passagens aí, tá? Inclusive nós vamos mais adiante, irmãos, falar sobre o Espírito Santo, ok? Mas gostaria que o irmão entrasse no outro slide, esse aí, né? Sobre o prólogo, ainda sobre o prólogo, né? Sabemos que no prólogo do Evangelho de João, ou seja, o início de João, a introdução de João, ele ressalta muito sobre, ele fala muitas vezes sobre o verbo da vida, sobre a luz do mundo, sobre a verdade e sobre a graça de Deus. Tudo isso no capítulo 1, do versículo de 1 a 18, o apóstolo João, ele ressalta muito, ele fala muitas vezes sobre o verbo, sobre a luz e sobre a graça e a verdade de Deus, né? Que é o próprio Cristo. Tudo isso resumido, direcionado ao nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então, esse primeiro ponto, o ponto do prólogo, que é o início, né? Que inicia dizendo que Jesus, ele é o verbo encarnado, que Jesus, ele é a luz do mundo, que Jesus, ele é um recomeço para a humanidade, a graça de Deus, tá? Aí vamos aos passos, irmãos, do ministério de Cristo, tá? Vamos aos passos do ministério de Cristo. Iniciamos com o prólogo, né? Que é o início, que vai do capítulo, que é no capítulo 1, versículo 1 ao 18, tá? Esse é o início, inclusive esse início do Evangelho de João, ele, para mim, ele chega a ser, certa forma, aí, poético, a forma como João fala a respeito do verbo da vida, né? É muito, até chega a ser até muito bonito, como João fala a respeito da luz, do verbo, né, da graça e da verdade de Deus, tá? O segundo ponto, irmãos, dos passos do ministério de Cristo é o ministério público de Jesus. O segundo ponto é o ministério público, o início do ministério público de Jesus, tá? Que vai do capítulo 1, versículo 19 de João, até o capítulo 12 e versículo 50 de João, tá? Então, do capítulo 1 até o capítulo 12, né? Capítulo 12, versículo 50 de João, tá? Jesus passou a maior parte do seu tempo ministrando as pessoas que de várias partes, especialmente nas festas judaicas, irmãos, tá? Jesus passou a maior parte do seu ministério, citado aqui pelo evangelista João, tá? No Evangelho de João, ministrando as pessoas de várias partes, especialmente nas festas judaicas. Irmão, nós vamos ver que João, ele concentra e fala sobre aquilo que Jesus fez, principalmente em Jerusalém, na Galileia e na Judéia, tá, irmãos? Se vocês atentarem isso no livro de João, essa particularidade, vocês vão ver que Jesus, principalmente seu ministério voltado a Jerusalém, a Galileia e a Judéia, ok? Vamos ver uma nota aqui. O ministério público de Jesus começa relatando a vida de Jesus em relação ao seu ministério público em Jerusalém, na Judéia e na Galileia, como eu havia dito. Esse registro focaliza as viagens de Jesus, seus milagres e ensinos, e como ele deparou tanto com a rejeição como a aceitação do povo. Apesar da rejeição que encontrou na maioria da comunidade, aqueles que o Pai levou a ele, como está em João capítulo 6, versículo 37, reagiram com fé. A história dessas pessoas ilustra o processo de se tornar um verdadeiro discípulo e a crença de que este evangelho revela sobre Jesus.
Essa seção de João está dividida em 5 partes principais. Então, irmãos, esse ministério público de Cristo, ele está dividido em 5 partes, né? O ministério que vai do capítulo 1 ao capítulo 12, né, versículo 50, mas ele está dividido em 5 partes, como dizem os estudiosos. Vamos lá, primeira parte é o começo do ministério, que é do capítulo 1, né, versículo 19 a 51. Os eventos que ocorreram durante a viagem entre Caná, na Galileia, e a Judéia. Esse é o segunda parte do ministério de Cristo. Ele divide aí, ó. O primeiro passo, então, é o início do ministério, o começo do ministério, que é no capítulo 1, que vai do versículo 19 ao 51, e os eventos que ocorreram durante a viagem entre Caná, na Galileia, e a Judéia, que é do capítulo 2, do versículo 1 ao capítulo 4, versículo 54. Uma breve visita a Jerusalém, que é a terceira parte do ministério de Cristo citado por João, ok? É a terceira parte do ministério de Cristo citado por João, que é uma breve visita a Jerusalém, que é no capítulo 5, o versículo 1 ao 47. O seu ministério na Galileia, o capítulo 6, do versículo 1 ao 71. E vários acontecimentos próximos dentro da Jerusalém durante várias festas. Essa é a última parte do ministério de Cristo, tá, irmãos? Que é os vários acontecimentos próximos e dentro de Jerusalém durante várias festas. É o capítulo 7, e vai do versículo 1 ao capítulo 12, ao versículo 50, tá? Então, irmãos, essas são as divisões do ministério de Cristo. Então, Jesus passou aí todo o seu ministério ensinando as pessoas, né, sobre o reino dos céus, sobre o que havia de vir. E eu não vou me aprofundar muito nessas partes, a divisão do ministério de Cristo no livro de João, porque eu vou buscar se aprofundar aqui mais em uma parte aqui, irmãos, e muito interessante, que é sobre os sinais que Cristo dava a respeito dos eventos que aconteciam nas festas, e com relação ao templo, com relação à água, com relação ao vinho, e tudo quanto Jesus pôde usar, né, no seu ministério, como a purificação também do templo também, tá, irmãos? Então, nós vamos acentuar mais nisso. Esse aqui a gente vai passar somente uma visão superficial sobre o início do ministério de Cristo, tá? Então, olha só, irmãos, o início do ministério de Cristo, que é do capítulo 1 ao versículo 19 ao 51, diz o seguinte, que João Batista e os seus primeiros discípulos de Jesus reconheceram Cristo como o Messias que desceu do céu. O ponto A, que é o primeiro testemunho, que é o de João Batista, irmãos, tá? O primeiro ponto é o ponto A, que é o de João Batista, tá? João Batista foi o primeiro testemunho que teve de Jesus, que foi, no caso, esse profeta, que está no capítulo 1, versículo 19 ao 34, né? O testemunho de João Batista, irmãos, negou que o próprio João Batista fosse o Messias. Ele mesmo sempre falava que ele não era o Messias. Deixava bem claro isso, João Batista, né? Mas ele apontava para Jesus, o Cristo, que ele era o Messias, né? João Batista apontava para Jesus que ele era o verdadeiro Messias, a verdadeira luz que veio a este mundo. Então, João Batista foi o primeiro testemunho de Jesus, tá? O segundo testemunho é dos seus próprios discípulos, irmãos, tá? O segundo testemunho é dos seus próprios discípulos, que está no capítulo 1 de João, versículo 35 a 51.
Os primeiros discípulos de Jesus testemunharam que ele era o Messias, enviado do céu. Jesus chamou seus primeiros discípulos, uma vez que os apóstolos receberam a autoridade exclusiva de Cristo para dar testemunho. Testemunho este sobre o qual a igreja seria estabelecida, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 20. Era necessário que eles fossem especificamente identificados como tendo sido escolhidos pessoalmente por Cristo, como está em João capítulo 15, versículo 16. Ok, irmãos? E agora a gente vai entrar nesse terceiro ponto aqui, irmãos, que é saindo de Caná e voltando de Caná. Nós vamos ver muitos acontecimentos e muitos sinais que Cristo, e alguns sinais que Cristo deixou nesse tempo, que é saindo de Caná, na Galiléia, e voltando para Caná. Nesse intermédio de tempo, que é do capítulo 2, do versículo 1, ao capítulo 4, versículo 54, Jesus, ele realizou o seu primeiro milagre em Caná, e mais tarde retornou ali para realizar um segundo milagre. Enquanto isso, vários acontecimentos importantes deram início a alguma das mudanças mais surpreendentes que Jesus trouxe ao mundo. Então vamos atentar a essas mudanças, irmãos, tá? Vamos atentar com relação às coisas que Jesus fez, e cada coisa que Jesus fez, irmãos, tem um significado, tá? Nós vamos observar isso aqui nessa parte do estudo, tá? Por exemplo, o casamento de Caná, no capítulo 2, versículo de 1 a 11, o que aconteceu? O casamento de Caná, esse é o primeiro milagre ou sinal do Evangelho segundo João, antecipando a transformação da antiga ordem, representada pelas talhas de pedra com água. Observem bem, irmãos, Jesus ele mostrou sinal. Quando a gente diz sinal, não é uma coisa à toa. Jesus mostrou um sinal verdadeiramente a respeito disso. E através, olha só, pelas talhas de pedra com água, utilizadas para o ritual de purificação. No versículo 6, pela nova ordem, o vinho que representava a vida eterna no reino de Deus, por meio de Jesus Cristo, como está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, tá, irmãos? E também em Isaías capítulo 25, versículo de 6 a 9, com relação à imagem da salvação como um banquete. Então, essas talhas de pedras que Jesus tinham ali no casamento, ela representava a água, que era símbolo da primeira ordem, que havia sobre a humanidade. Só que quando Cristo veio, ele transformou essa água em vinho, simbolizando a segunda ordem, que é justamente o sangue derramado de Cristo, na cruz do Calvário. E também, irmãos, com relação até, como ele diz aqui, o vinho que representava a vida eterna no reino de Deus por meio de Jesus Cristo, com relação à imagem da salvação como um banquete, irmãos. Então, cada momento desse que Cristo participou, que nós vimos que Cristo participou, era um simbolismo, e era a sombra das coisas que havia de ser, como diz em Hebreus capítulo 10, versículo 1, tá, irmãos? Que os irmãos atentem bem a essas coisas, tá? E a gente vai citar aqui. O B, irmãos, é a respeito da purificação do templo, que está no capítulo 2, versículo 12 a 25. Capítulo 2, versículo 12 a 25. É um pouco extenso aqui, mas é para que os irmãos venham melhor compreender, tá bom? A gente vai falar essas duas partes aqui e a gente vai entrar depois na aplicação, porque o tempo é curto, Inclusive eu queria fazer algumas perguntas aos irmãos a respeito do livro de João, tá? Que nós temos aqui.
João, capítulo 2, versículo 25, a purificação do templo. João interrompe brevemente a sua narrativa para descrever o que Jesus realizou no templo em Jerusalém. Esse acontecimento, irmãos, atentem bem, ele revelou claramente a perspectiva de Jesus quanto à instituição religiosa mais importante de Israel neste tempo e seu próprio relacionamento com o templo. As atitudes de Jesus induziram uma reação positiva nas multidões de Jerusalém, mas Jesus percebeu que essa reação era superficial. Em outras passagens, Jesus demonstrou ser a expressão definitiva do que era apenas uma sombra do Antigo Testamento. Aí, como Hebreus capítulo 10, versículo 1. E aqui, do mesmo modo, indicou que aquele em quem a presença de Deus habita, que é o próprio Espírito Santo. O templo em Jerusalém seria destruído, mas não o templo que Jesus iria reconstruir em 3 dias, isto é, o seu próprio corpo, que seria ressuscitado da morte. A purificação do templo, imediatamente após o milagre de Caná, fornece um elemento importante quanto ao ministério de Jesus como um todo. Esses acontecimentos sinalizavam que a antiga ordem, que era a antiga aliança, a água para a purificação e o templo de Herodes havia sido suplantada, ou seja, ultrapassada pela nova ordem como vinho da salvação, como está em Isaías capítulo 25, versículos 6 a 9. E a ressurreição do Cordeiro como novo templo, Apocalipse capítulo 21, versículo 22. Os evangelhos segundo Mateus, Marcos e Lucas registram apenas uma purificação do templo na última semana de Jesus sobre a terra. Apesar de algumas semelhanças, esse pode ser um acontecimento diferente. É notável que essa afirmação de Jesus sobre a destruição do templo, que somente João registrou, atentem bem, irmãos, que essa parte aqui da destruição do templo, somente João registrou, como está no versículo 19. Foi provavelmente a base da acusação das falsas testemunhas, como diz em Mateus 26, versículo 61, Marcos 14, 58, e do escárnio de alguns espectadores da crucificação, em Mateus capítulo 27, versículo 40, e Marcos capítulo 15, versículo 29. Ok, irmãos? Então nós temos aí mais um sinal que Jesus demonstrou através do templo, Ele mostrou através das talhas com água, no casamento em Caná, e demonstrou também na purificação do templo. E aí Jesus fala sobre a chegada do reino no ser, irmãos. Jesus fala da chegada do reino que está no capítulo 3, versículo 1 ao 21. A chegada do reino que está no capítulo 3, versículo 1 ao 21. A chegada do reino, irmão, é o primeiro sermão de Jesus. Ele encontrou, por exemplo, com Nicodemos e discutiu a natureza da nova ordem que estava iniciando. Os sermões de Jesus se iniciam normalmente com alguém lhe fazendo uma pergunta. E a partir daí Jesus ele se aprofunda, ele responde, se aprofundando na pergunta que alguém fez a ele, Geralmente Jesus apontava os equívocos, e ia corrigindo os equívocos daquelas pessoas que perguntavam a ele. O novo entendimento que surge desse debate possibilita aqueles que creem confessar a Jesus com mais propriedade e exatidão. Ou seja, Jesus, ele da pergunta que a pessoa fazia, Jesus ele se aprofundava
ele apontava os equívocos do pensamento daqueles que faziam a pergunta e ele os corrigia. Fazendo assim, aqueles que o Pai o levavam a Cristo a crer, que era o Pai que leva a pessoa a crer, Pai que leva a Cristo, né? Pai Celestial, ok? E essa pessoa, a partir daí, ele passava a crer com mais propriedade e exatidão. Ou seja, o próprio Cristo pregava o Evangelho e apontava para ele como a propiciação dos pecados do mundo, tá, irmãos? No D, irmãos, fala sobre um outro testemunho de João, né? Vamos ficar com essa parte para um outro estudo, a parte do D, tá, irmãos? Porque senão eu não vou conseguir fazer algumas aplicações aqui, irmãos, tá? Irmãos, eu gostaria de trazer a todos nós algumas perguntas, irmãos, tá? Baseado naquilo que nós lemos ainda agora, que eu pedi para os irmãos atentarem a respeito do Espírito Santo de Deus, tá, irmãos? O Espírito Santo de Deus, ele é citado no Evangelho de João, como eu havia dito, né? Naquelas passagens no capítulo 14, no capítulo 15, né? E nós lemos que a respeito daquele que ama a Deus e daquele que guarda os mandamentos do Senhor, ele diz: aquele que me ama certamente, né, guardará os meus mandamentos, tá, irmãos? Então eu pergunto a todos nós, irmãos, nós temos amado ao Senhor verdadeiramente como deveríamos amar? Ou nós temos amado mais as coisas do mundo do que ao nosso Pai Celestial? Nós temos guardado a sua palavra e os seus mandamentos, né? Nós temos guardado os mandamentos do Senhor, que o Senhor tem nos mandado guardar até a consumação dos séculos. A sua palavra nós temos guardado em nosso coração. A respeito do Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo foi nos dado, irmão, para que o Senhor disse que se nós guardarmos os seus mandamentos, né, nós demonstramos verdadeiramente que amamos a Deus. Mas só vamos guardar verdadeiramente os mandamentos se nós realmente tivermos o Espírito Santo de Deus conosco, né? Então o Espírito Santo de Deus, ele é nos dado, irmãos, né, à sua igreja, para que a igreja venha dar muitos frutos. Irmãos, nós temos dado muitos frutos, irmãos. É algo para que a gente venha analisar em nossas vidas e fazer uma reflexão. Nós temos dado muitos frutos, ou nós temos dado poucos frutos, ou alguns frutos? Quantos frutos nós temos dado, né? Jesus disse que aquele que recebe o Espírito Santo, ele dará muitos frutos, né? Os frutos que está dentro do anseio do Pai Celestial, dentro do coração de Deus, a que venhamos dar como parte da igreja, irmãos. Nós temos glorificado o nome de Deus, né? João capítulo 15, irmãos. Vamos ler novamente para enfatizar o que nós temos falado. João capítulo 15, versículo 8. Ele disse assim: nisto é glorificado o meu Pai, em que dei muitos frutos, e assim vos tornarei meus discípulos. Olha aí, irmãos. Então nós temos aí a expressão daquele que tem o Espírito Santo de Deus. A expressão de quem tem o Espírito Santo de Deus. Qual é a expressão? De que ele glorifica ao Pai Celestial, dando muitos frutos. Entendendo, irmãos? O que nós temos buscado? Temos buscado a glorificar o nome de Deus, ou nós temos buscado glorificar o nosso próprio nome? Isso é algo que somente o ser humano, no coração do ser humano, e Deus, ele pode distinguir se o homem tem buscado glorificar o nome de Deus verdadeiramente, ou tem buscado glorificar
Ou tem buscado glorificar o seu próprio nome? É algo que somente você e Deus pode responder. Tem buscado o quê? Qual o interesse nosso que nós temos buscado, nossa vida? Temos buscado em os holofotes desse mundo? Temos buscado em a glória a nós mesmos, status ou alguma coisa assim? Então, irmãos, é algo a repensar em nossas vidas, né? É algo que eu tenho que refletir comigo mesmo. O que eu tenho feito em minha vida? Será que o que eu tenho feito é para mim, para minha própria glória ou a glória do nosso Pai Celestial? Então, irmãos, como havia dito aqui, nós temos amado ao Senhor verdadeiramente. Como está nossa intimidade com Deus? Eu havia conversado com uma aluna da Escola Bíblica Dominical e ela foi sincera com ela mesma. Você tem lido a palavra de Deus durante a semana? Não. Você tem orado durante a semana? Não. Se eu mentir, eu vou estar pecando novamente. Então, não. Mas ela disse para mim, não, agora, irmão, tenho feito isso. Hein? Buscado a palavra de Deus, tenho orado todos os dias. E é isso que é a vida do cristão, que vai alimentar o cristão. Porque se o cristão não fizer isso, ele vai esmurecer, ele vai decair, ele vai enfraquecer, ele vai esfriar. A chama vai se apagar, tá, irmãos? Então, irmãos, essas são duas aplicações que eu gostaria de deixar à igreja, tá, irmãos? E que devemos refletir a nossa vida com o Espírito Santo de Deus. Eu nunca esqueço do pastor Amauri pregando aqui, ele disse assim: você tem atentado para quem está lhe observando quando você está sozinho, na sua integridade? Porque íntegro é aquele que quando está sozinho faz a vontade de Deus, mesmo estando sozinho. Você tem atentado para quem está lhe observando? Porque não só o inimigo está nos observando, mas o Espírito Santo de Deus, sabemos que Ele está em todo lugar, também está nos observando, né? Então eu faço o que é bom pelo Espírito ou faço pelo mal, né? Eu não atento para o mal que está observando. Então devemos refletir, e devemos refletir também, irmãos, que nós devemos buscar a glória de Deus Pai, tá, irmãos? Independente dos olhares do mundo, mas devemos fazer a vontade de Deus até nossa própria integridade, né? Se nós estivermos errando agora, é como aquela irmã fez, que eu havia dito, deixou ali e continuou fazendo o que é certo a partir daí. Muitas das vezes, irmãos, eu me peguei assim, sentado numa cadeira na igreja, alguém falar alguma coisa, se refletir aqui nesse ponto aqui que eu tenho que melhorar. E eu tenho certeza que cada um de nós temos que melhorar em alguns pontos de nossa vida. Não tenha dúvida disso. Não somente eu, mas todos nós como igreja. Amém, irmãos? Então, irmãos, vou fazer algumas perguntas aqui, essa primeira parte. E eu vou fazer algumas perguntas como eu não sei não, mas eu acho que o irmão Elielson, ele é olheiro da outra igreja. Ele veio olhar aqui o que é que nós estamos estudando aqui para... Vou lá, dar uma olhada nisso aí. Ele é olheiro aí. Só para uma brincadeira, para a gente descontrair, tá, irmão? Então vamos a partir do capítulo 4, irmãos, tá? Do livro de João. Não, capítulo 5, né? Capítulo 5. Vamos lá, irmãos, a partir do capítulo 5 aqui. Capítulo 5 diz o seguinte: havia em Jerusalém, irmãos, próximo de que porta um tanque. Muito bem, irmão, porta das ovelhas, o irmão Jantos respondeu, tá? A gente tem que ser rápido, porque o tempo é curto, tá, irmãos? Qual era o nome do tanque e quantos alpedres tinha?
O homem está afiado, tá? Irmã Ione. Tô aqui, né, irmão? Se cair com ele as perguntas, né? Só para a irmã Ione ficar ciente, irmã, aqui a gente está fazendo essas pequenas perguntas que dia 31, né, irmão? Tá sabendo, irmão? Tá. Aí tem um negócio da disputa bíblica que é sobre o livro de João, tá, irmão? Quem se encontra nesse local? Como diz aqui, relata no livro aqui, irmãos. Não. Quem se encontra neste local lá? A resposta é uma multidão de enfermos, coxos e paralíticos. São 3, tá? O que eles esperavam? O que mais? A resposta bem exata é assim: o movimento das águas por um anjo que descia, e o primeiro que entrasse na água era curado. Ok? O quinto, Jesus encontrou ali um homem enfermo. O que ele tinha e quantos anos estava assim? Quantos anos ele tinha? Isso. E ele era o quê? Rapaz, o Mateus não vai responder nenhuma hoje, não. Que ordem Jesus deu a ele e que dias da semana era? Que ordem Jesus deu a esse paralítico? E aí, uma Benaia? Uma? Que ordem Jesus deu a ele, a esse paralítico? E que dia da semana era? Levanta-te, toma a tua cama e anda. E o dia era dia de sábado, tá, irmão? Pergunta 7. Os judeus, vendo aquele homem carregando a cama em dia de sábado, o que falaram para ele? Isso. Complementa aí, irmão. Não é lícito carregar o teu leito num dia de... Isso. Muito bem. Encontrando Jesus no templo, o que disse a ele? Ok. Muito bem. Eis que estás são, o curado, né? Não peques mais, para que não suceda coisa pior. Por que motivo os judeus queriam matar Jesus? Porque curava no sábado e dizia ser o Filho de Deus, tá, irmãos? Quem Jesus disse teria a vida eterna? Aquele que ouve a palavra de Jesus e crê naquele e que o enviou, ok? Quem Jesus disse teria a vida eterna? Todo aquele que ouve a palavra de Jesus e crê naquele que o enviou, que é o Pai Celestial, né? Quem era a candeia que ardia e iluminava que Jesus estava se referindo? Quem era a candeia que ardia e alumiava que Jesus estava se referindo? Sabe, Mateus? Ele sabe sim. Foi só um teste. João Batista, tá, irmãos? Porque Jesus disse que devemos examinar as Escrituras. Porque vós cuidais ter a vida eterna e são elas que testificam de mim. Então essa resposta, tá, irmão? Porque vós cuidais ter nelas a vida eterna e são elas que testificam de mim. Quem Jesus disse que acusava ante o Pai e que eles esperavam, mas não criam? Quem Jesus disse que acusava ante o Pai e que eles esperavam, mas não criam? Sabe, Jonas? Mateus? Moisés. Vamos lá no capítulo 6, tá, irmãos? É capítulo por capítulo aqui, tá, irmãos? Na primeira multiplicação de pães e peixes, responda: o lugar onde Jesus subiu, o lugar onde Jesus subiu, monte
Perdão, irmão, eu já embolei, foi tudo aqui, ó. Desculpa aí. Na primeira multiplicação de pães e peixes, responda. Essa aqui é complicada, tá? Eu vou passar essa daqui, é muito complexa, tá? Os discípulos entraram no barco sem Jesus e passaram o mar em direção de que cidade? Oi? Cafarnaum. Um grande vento assoprava. Qual a distância que eles navegaram sem a presença de Jesus? Isso. Tá certo. Quem eles viram andando sobre o mar? É fácil, né? Muitos barquinhos e muita grande multidão chegaram a Tiberíades e, não encontrando Jesus, foram até a cidade. Que cidade era essa, irmãos? Muitos barquinhos e uma grande multidão chegaram de Tiberíades e, não encontrando Jesus, foram até que cidade? Eita, não pode ver aí não. Se vê aí... O que na realidade aquelas pessoas procuravam em Jesus? O que na realidade aquelas pessoas procuravam em Jesus? Isso, é isso mesmo. O pão, tá? Para saciar a fome. Moisés não havia dado o pão do céu a eles. O que realmente era o pão do céu dado por Deus? Agora sim, o pão do céu é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo, tá, irmãos? A pergunta é: Moisés não havia dado o pão do céu a eles. O que realmente era o pão do céu dado por Deus? O pão do céu é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. O que aconteceria com aqueles que comessem do pão do céu? Teriam uma vida eterna, tá? Para permanecermos em Jesus, o que deveremos fazer? A gente estudou no culto passado sobre isso aqui. Para permanecermos em Jesus, o que deveríamos fazer? Comer da sua carne e beber do seu sangue. Claro, logicamente que isso não é de uma forma literal, como a gente falou aqui, explicou, né? Essa é uma figura, tá, irmão, de linguagem, tá? Em que sinagoga Jesus pregou sobre o pão e o sangue? Na sinagoga de Cafarnaum. Muitos discípulos, ouvindo essas duras palavras, se afastaram de Jesus. Que discípulo disse que Jesus tinha as palavras da vida eterna? Simão Pedro, ok. A quem Jesus estava se referindo quando disse que havia um diabo entre os 12? A Judas Iscariotes, filho de Simão. Tá, irmão? Terminamos aqui o capítulo 6. Vamos fazer uma oração, irmãos, tá? E eu passo a palavra para o dirigente do culto de hoje, tá, irmão? Irmão Aleph, tá? Vamos orar. Santíssimo Deus e nosso eterno Pai, graças te damos, Senhor Deus, por Tua palavra que é alimento espiritual, Senhor. Que o Senhor, meu Pai Celestial, venha estar nos iluminando com a Tua santa e bendita palavra. Que possamos, Senhor Deus, aprendermos mais de Ti todos os dias, Senhor. Que possamos buscarmos a Tua presença, Senhor Deus. Que venhamos lembrar, Senhor Deus, que precisamos nos alimentar do pão que vem do céu, todos os dias, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a esquecermos mais, Senhor Deus, de nós mesmos e lembrarmos mais, Senhor Deus, do Teu plano celestial. Ajuda, Senhor Deus, aquele que está fraco na fé. Alimenta e fortalece, Senhor Deus, ao que está fraco na fé, Senhor. Pai Celestial, te pedimos, Senhor Deus, pelos nossos irmãos que estão enfermos, Senhor, também, Senhor. Em especial, nosso pastor Ciro, Senhor. E que o Senhor, meu Pai, em nome de Cristo Jesus, venha estar colocando sua mão santa que abençoa, que sara e que cura sobre ele, Pai. Te pedimos, Senhor Deus, também, Senhor Deus, a filha do nosso irmão Samuel, Senhor Deus, por sua saúde, também pelo aquele rapaz que está com câncer, Senhor, filho do pastor também, Senhor Deus, que o Senhor, meu Pai Celestial, tenha misericórdia, Senhor,
e que venha, Senhor, abençoar com saúde, Pai Santo. Te pedimos por tudo, Senhor Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.